E aí, pessoal, boas-vindas a mais este guia da Ford College. Hoje a gente vai colocar a mão na massa, ou melhor, vestir o nosso jaleco de engenharia, porque o nosso foco é montar, testar e documentar o programa final. Essa é literalmente a reta final do nosso projeto Capstone na rede Solana. A nossa missão aqui? Bom, pegar todas aquelas peças que a gente construiu minuciosamente nas etapas anteriores. Lembra da nossa última conversa sobre a preparação de artefatos de deploy e verificações? Então, vamos pegar tudo aquilo e transformar numa máquina perfeita, coerente, verificável e, o mais importante de tudo, pronta para rodar sem dar nenhuma dor de cabeça. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. A grande pergunta que sempre paira no ar quando a gente está chegando no fim de um projeto, aquela tentação enorme é: a gente já está com tudo pronto para a rede principal? Será que é só pegar o código compilado e empurrar direto para a mainnet? Tipo, um programa super avançado em Solana está a um único clique de distância do lançamento em produção? A resposta curta é ainda não. Sério, fazer o deploy direto na rede principal sem uma simulação antes é tipo... Bom, é exatamente como testar um paraquedas novinho pulando direto de um avião em pleno voo. É uma péssima ideia, né? O verdadeiro segredo para ter sucesso na engenharia de blockchain não é a pressa no envio. O que manda aqui é a simulação rigorosa e ter testes metodicamente estruturados bem antes do código ter qualquer contato com o mundo real e, claro, com dinheiro de verdade. E para evitar que a gente entre em queda livre, olha só o nosso plano de mestre para hoje. A gente começa com a montagem final, depois passa para a integração de módulos, aí vamos testar sem piedade, fazer uma simulação de implantação, preparar o pacote de documentação e, por último, a submissão e os próximos passos. Vamos lá? Passo número 1, a montagem final. É aqui que começa a nossa linha de montagem de código. A ideia central aqui é bem direta, mas crucial. A gente precisa unir aqueles módulos Rust todos espalhados, os tratamentos de erro, tudo num organismo só. E o passo absoluto, inegociável dessa etapa é garantir um build limpo. Você tem que usar a toolchain exata do Rust que foi documentada. Rodando os comandos certos como cargo build BFP ou anchor build, você precisa gerar um log perfeitinho, sem falhas, e ele tem que ser salvo obrigatoriamente lá na pasta build/logs. Se rolar qualquer erro de dependência, ele tem que ser resolvido na hora, senão a gente perde totalmente a reprodutibilidade da compilação. Isso já nos puxa para o nosso passo 2, integrando módulos. É sobre o layout do repositório canônico. Isso ilustra brilhantemente como as coisas devem ser organizadas. Para passar em qualquer revisão séria de arquitetura, o código on-chain e os scripts de testes off-chain não podem ficar brigando por espaço. Olha só, os pacotes on-chain ficam exclusivamente na pasta Programs. Os scripts de teste têm o cantinho deles em testes. Artefatos de deploy, logs de build e a documentação, cada um tem um caminho dedicado. E, gente, ter um layout previsível assim não é uma questão estética, tá? É literalmente a base estrutural para que qualquer auditoria consiga reproduzir o projeto sem dor de cabeça. Com o nosso repositório todo arrumado, a gente entra na fase 3, testando sem piedade, a verdadeira fase de verificação de qualidade. Olha, isso aqui tá bem longe de ser um teste casual só para checar se o código compila. É um estresse brutal desenhado especificamente para testar para valer as CPIs, as Cross Program Invocations. O processo é super sistemático. Primeiro, a gente inicia um validador Solana local, mimetizando a rede real de forma implacável. Aí, a gente financia as contas de teste com Lamports, faz a implantação dos binários localmente e roda os nossos testes de integração. Usando sementes determinísticas para criar as contas, a gente garante que não tem nenhuma variável oculta bagunçando o coreto. Tem que ser tudo 100% reprodutível. E o contraste entre o sucesso e o fracasso nos testes é gritante. Um teste aprovado não deixa dúvidas. O log é impecável, com 0 falhas, mostrando direitinho que o caminho da CPI foi um sucesso e totalmente rastreável. Agora, um teste falho? Aí a coisa complica. Ele cospe aquele temido log de panic. E rastrear essas falhas, descobrir incompatibilidades de ambiente ou dados errados nas contas-alvo das CPIs, bom, isso é o puro feijão com arroz do trabalho de engenharia de software. O que nos leva à etapa número 4, simulação de implantação, como executar um dry run totalmente seguro. É vital ter em mente que esse estágio é uma simulação. A gente faz um dry run puramente para gerar artefatos verificados sem nunca expor chaves privadas ou subir algo correndo para a produção. O script de deploy precisa ser idempotente, ou seja, dar o mesmíssimo resultado sempre. O nosso grande troféu aqui é gerar esse arquivo .tar.z, que guarda os binários junto com o manifesto limpinho com todos os IDs. É essa a prova técnica que o revisor vai exigir antes de qualquer lançamento real.
E já que tocamos no assunto, as medidas de segurança aqui são rigorosas. O lema é absoluto. Segredos operacionais ficam totalmente fora do código. Jamais coloque material de chaves privadas no repositório. A abordagem certa é usar placeholders nas variáveis de ambiente. Além disso, a gente inclui etapas de verificação pré-deploy e documenta muito bem os passos de rollback. Afinal, se a implantação der qualquer sinal de instabilidade, a gente precisa saber como voltar às alterações, né? Chegamos ao passo 5, o pacote de documentação. É aqui que a gente escreve o nosso pedido de patente. A melhor forma de encarar essa etapa é pensar que você está escrevendo um pedido de patente impecável. Não basta só a máquina funcionar. A arquitetura por trás dela tem que estar desvendada. A gente tem arquivos obrigatórios, o README, a arquitetura, a interface da API e o manual de deploy. Mas a verdadeira estrela do show é o documento security.md. Ele tem que expor com toda a transparência as descobertas das análises estáticas e qualquer risco residual que a gente aceitou correr. Isso permite que os auditores certifiquem todo o design sem precisar apertar o botão de rodar na mainnet. E por fim, a nossa etapa número 6. Submissão e próximos passos. Preparando a entrega final para revisão. Aqui é o momento da verdade, a hora da auto-auditoria rigorosa, de colocar as tags definitivas no commit e fechar o pacote. Dá uma olhada nesses critérios de aceitação. O compilador passa sem reclamar de nenhum erro? Os testes rodam 100% na máquina local? Os artefatos do dry run estão na mão? A documentação está completinha? Se a resposta para essa checklist toda for um sim bem alto, então está comprovado inequivocamente que a arquitetura do Capstone está preparada para a avaliação do revisor e para o pull request definitivo. Então, para amarrar todo esse esforço colossal de engenharia, guarda esses 3 princípios de ouro na cabeça. Primeiro, a gente precisa de reprodutibilidade total. Segundo, uma consistência hermética de contrato entre os testes e a documentação. Os alvos de suas CPIs nos testes têm que bater em cheio com a documentação pública da API. E terceiro, segurança por design. Isso constrói as bases sólidas do programa. Terminar essa montagem de forma tão meticulosa pavimenta o caminho certinho para a nossa próxima fase técnica. Entender por que a serialização importa, ou Why Serialization Matters. Toda essa precisão que a gente alcançou hoje previne colisões desastrosas no formato dos dados lá na frente. É exatamente por isso que é mandatório manter o seu API.md e os dados de teste sempre muito bem sincronizados e atualizados. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente carregar daqui para frente. Será que mesmo as suítes de testes locais mais casca-grossa são realmente robustas o suficiente para prever todas aquelas falhas obscuras de serialização no meio de todo o caos que é uma rede principal funcionando no mundo real? É uma questão fantástica para as nossas próximas lições. Se vocês querem descobrir a resposta para isso e dominar de vez o desenvolvimento de estruturas complexas na Web3, não deixem de acessar o site de Forge.college para saber muito mais. Muito obrigado por acompanharem mais este guia analítico da Forge College e continuem construindo. Até a próxima!